Pessoal, esse é o valor que eu ganho todo dia trabalhando 100% online. E isso me permite trabalhar de qualquer lugar do mundo. Hoje, por exemplo, eu estou aqui em Cancún, no México. Esse é o meu escritório hoje. Você quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo. Aí o gol bem anulado, né? Posição irregular. O primeiro jogo foi 1-1 no Rio de Janeiro. E, na verdade, a torcida do Botafogo já estava na bronca com esse 1-1. O Juventude hoje é um clube da Série C do Campeonato Brasileiro. Vinha de uma goleada recente para o Grêmio em fase eliminatória do Campeonato Gaúcho. Perdeu um jogo de 6-0. E o torcedor do Botafogo, mesmo com um começo de ano ruim do time, que não conseguiu sequer se classificar para as semifinais do Campeonato Carioca, esperava ali uma espécie de imposição de uma carteirada, né? Eu sou o time da Série A, você é o da Série C. O favorito aqui sou eu vou jogar. E em casa já não foi assim, né? Depois, lá no Alfredo Jaconi, a coisa ficou difícil. Que lindo chute no travessão, hein? O Botafogo ficou com 1 a menos. E aí, queixa de torcedores no meu grupo de jornalistas velhos. Você sabe que grupo de jornalistas velhos no Rio de Janeiro tem torcedor do Botafogo. Ah, sim. Né? Que a presença da torcida do Botafogo na imprensa, principalmente a da minha época, é muito forte. É normalmente um torcedor culto, mais civilizado, torcida do Botafogo. Mas pabudo, normalmente. A torcida do Botafogo é mais pabuda que tem. Com aquele... um pouco daquele espírito também, né? Aquela coisa supersticiosa e também... não confia muito, né, no seu time e tal. Mas a queixa aí era de o Botafogo ter tentado atacar com um jogador a menos. Talvez o time tenha exagerado um pouquinho na sua convicção de ser o mais forte em campo. O jogo aqui no Rio foi muito desigual. O Botafogo atacou muito, né? Massacrou, dominou. E o Chiesa perdeu aquele gol no final que ficou faltando aí na soma dos dois jogos. Com esse gol, né? Se a gente pudesse contabilizar assim, com esse gol, confronta os pênaltis, né? Mas não tem. Mas é um começo de ano para muita preocupação, né? Carioquinha, é grave, está fora. Não é a glória universal ser campeão, mas está fora é um desastre. E, bom, nós temos aqui no Redação o compromisso de não puxar papo sobre demissão de treinador, mas ele já foi para a entrevista coletiva. O Zé Ricardo já respondeu a perguntas sobre continuar ou não no Botafogo. Vamos puxar aqui as aspas primeiro, depois a gente roda a memória, pode ser? O desejo é sempre de continuar, de cumprir contrato, mas essas questões e essas dúvidas, elas normalmente, admissão, demissão, contratação, extensão de contrato, normalmente são prerrogativas do empregador, né? Então, nesse caso, é o Botafogo que tem que se posicionar. Lógico que a vontade é sempre de continuar, iniciar e terminar um trabalho. Mas a gente sabe como funciona o futebol brasileiro. Quando o tema começa a frequentar a sala de coletiva, né? Aí o técnico já começa a ficar nesse incômodo. Quando você fala prerrogativas do empregador... É porque já está... Né? O elefante já está na sala. Agora você pergunta, que culpa tem o rapaz, né? Com esse elenco do Botafogo, com essa história, com esse cenário atual do Botafogo. Pouca culpa, né? Eu sempre digo aqui que tem um ciclo vicioso nesse negócio da demissão do treinador, porque todo mundo tem uma certa excitação por demissão de treinador, né? A gente fica sempre pensando em quem foi o primeiro a falar. O torcedor grita muito fora, fulano, né? Vai para a arquibancada gritar fora. O dirigente fica meio arisco também porque tira o dele, né? Tira a culpa dele. O jogador também fica numa certa zona de conforto, né? Não demitiram o treinador, o problema era o treinador. Mas eu costumo defender aqui também que o jornalista gosta. Porque para nós, demissão de treinador é notícia antes, durante e depois. Né? Tem aquele pré-demissão e é isso que a gente tenta não fazer aqui no Redação. Será que vai cair? Será que está abalado? Não sei o quê, porque eu não acho que isso seja justo.
Tem o momento da demissão, que é a notícia, e tem o pós, né? Quem que vai substituir, foi ao mercado, não sei o quê. Daqui a pouquinho a gente vai falar disso lá em Belo Horizonte. A turma mais gosta, a palavra aí, o treinador foi prestigiado. Prestigiado. Isso quer dizer que ele vai cair. Quando o treinador está prestigiado no futebol brasileiro, significa que vai cair. Ontem nós tivemos um episódio... Eu não acho que seja uma demonstração disso que eu estou fazendo aqui, não, mas é que muitas vezes fica parecendo, eu sei que muita gente acha que o trabalho da imprensa tem um pouco assim de uma característica meio agoureira, né? Mas tem coisa que a gente precisa fazer pela velocidade do ofício. Por exemplo, uma coisa que eu detesto fazer, assim, me dá um arrepio, mas que tem que fazer, é o que no nosso jargão se chama de obituário, né? Pessoas muito famosas, muito importantes, depois de uma certa idade, ou às vezes até quando você sabe de um caso de doença, você começa a preparar a cobertura da morte daquela pessoa. Não evidentemente, claro que você não tem como prever, né? Mas você vai falar da vida dessa pessoa. O obituário, na verdade, né? Falar da vida de uma pessoa depois que ela morre. Está lá pronto, na pastinha esperando. Pronto. A gente não fica agorando, né? Mas tem que se preparar. O Lance fez isso, o Diário Lance. Preparou uma nota para o caso de o Zé Ricardo ser demitido. O Lance está torcendo para que o Zé Ricardo caia? Não. Não, mas tem que estar preparado, porque no Brasil como é que as coisas funcionam? Depois de uma derrota expressiva, muitas vezes o treinador é demitido no vestiário. Por isso que você vê em letras maiúsculas, ou caixa alta, como a gente diz no jargão da imprensa, né? Não subir. Essa notícia não era para ter sido publicada. Zé Ricardo não resiste à nova eliminação e é demitido do Botafogo. Houve um erro interno e essa nota foi publicada dessa maneira. E aí o Laszlo Dalfovo publica nas redes sociais esse pedido de desculpas. Como muitos já viram, há um link de uma matéria a respeito do Zé Ricardo rolando. Houve um erro gravíssimo, um bug no sistema que fez com que a nota que não foi publicada e só estava salva aparecer como tal. É algo que não pode acontecer e pedimos desculpas por isso, né? Tem também agora, sempre trabalhamos com muita pressa, mas agora trabalhamos de uma forma desumana. Uma pressa, com furo, uma competição, né, com o jornalismo online é de uma crueldade nesse sentido. Isso aí é um resultado disso. Aí, deixar notas apenas salvas é uma prática comum nas redações, porém, falhas como essas, independente de erro no sistema ou não podem ocorrer. A responsabilidade de informar é grande. Mais uma vez, mil desculpas a quem acompanha o trabalho e, é claro, ao Zé, bola fora. Mas o futebol brasileiro também trata de corrigir esse tipo de erro. Nós acabamos de receber a informação de que Zé Ricardo foi demitido do Botafogo. O primeiro a publicar foi o nosso colega Paulo Vinícius Coelho, da nossa concorrente Fox Sports. Ele anunciou agora há pouco nas redes sociais, tem 9 minutos, ou seja, enquanto falávamos aqui desse assunto, que Zé Ricardo não é mais técnico do Botafogo. Nós vamos confirmar, evidentemente não por causa de uma desconfiança do trabalho do Paulo, mas você tem que ser sempre dono da sua notícia. Pode subir a nota. Agora já pode subir a nota. Apesar de o Chico ter feito agora há pouco a ressalva de que o Zé tem um material humano para trabalhar que não lhe dá condições de fazer muito mais do que vinha fazendo, né? Essa é a notícia que a gente recebe. E daqui a pouco, assim que for confirmado pelo Globoesporte.com, repito, não estamos desconfiando do PVC, só que quando você dá uma notícia, você tem que apurar por conta própria. Dei o crédito a ele e daqui a pouquinho nossas equipes também vão certamente estar em cima dessa notícia. Então, tu está afirmando que o torcedor de Botafogo não vai sentir um viuvez de Zé? Zero viuvez, né? Tem que usar a palavra nova, é um brinquedo novo que eu tenho que... Até no caderninho, eu vi na hora que o Chico falou. O sentimento da torcida do Botafogo esse ano já tem um certo desânimo na cultura botafoguense. Com razão, né? Porque não tem tido motivos para sair por aí comemorando a vida. Bom, em Belo Horizonte já está tudo. Futebol Regatas comunica que o técnico José Ricardo Manarino não seguirá à frente do comando técnico da equipe de futebol profissional. O clube agradece ao treinador pelo trabalho, dedicação e por todo o profissionalismo empenhado. Assinado Botafogo de Futebol e Regatas. Como disse o Chico, pode subir a nota agora. Pode subir a nota. Agora e abra-se a temporada de especulação. Quem é que o Botafogo vai trazer agora, né? Aí vocês já colocam o Levi...
acabou de sair de lá. Pode ser, mas aí tem sempre o Luxemburgo. A bolsa de sempre, né? Roger Machado já não está mais. Acertou com o Bahia. Só aqueles primeiros nomes que aparecem, que não estão empregados. Qualquer história. Só que tem o seguinte, e isso me dá um bom gancho para chamar o Rodrigo Capello para participar conosco direto de São Paulo. Tem dinheiro nessa história também, né? Será que o Botafogo tem caixa para contratar um treinador de peso? O Rodrigo tinha preparado justamente números sobre as finanças alvinegras. Não é isso, Rodrigo? Bom dia, bem-vindo à redação. É isso, Barreto. Bom dia ao Chico Saia, ao Tim Vickery. Na verdade, tem falta de dinheiro, né, Barreto? O Botafogo demite treinador, que o treinador é a solução mais fácil, de curto prazo ali, que todo mundo acha que vai funcionar, mas o buraco é mais embaixo no caso do Botafogo. Falta dinheiro. O Botafogo está com salários atrasados, então só essa semana conseguiu pagar salários atrasados do mês de fevereiro. Ainda deve o salário de março, vai dever abril, não sabe mais de onde tirar dinheiro. E a gente tem ali alguns números do balanço financeiro do ano passado. Ainda é um balanço que é individual, não tem ainda os números da Companhia Botafogo, que administra o estádio Newton Santos, mas já dá para a gente uma boa ideia de como estão as coisas no Botafogo. Né? A gente faz a comparação com o ano anterior, a gente percebe em primeiro lugar que a receita caiu, ou seja, entra menos dinheiro no caixa do que no ano anterior. A folha de pagamentos do futebol profissional está mantida mais ou menos no mesmo patamar, com um pouquinho a mais ali, 65 milhões em relação ao ano anterior. Prejuízo de 18 milhões, e aí quando falta dinheiro você precisa se endividar. O Botafogo tomou empréstimos no ano passado, antecipou cotas desse ano, agora de 2019, e está de novo com 753 milhões de reais em dívidas, repito, sem considerar a Companhia Botafogo. Ainda tem mais alguma coisa aí de dívida que está nessa empresa que administra o Newton Santos, que ainda está de fora desse número. O Newton Santos dá prejuízo, né, Rodrigo? Eu vou ter certeza quando sair exatamente esses números, mas pelo que a gente conhece, sim. Né? Ele coloca alguma receita a mais ali, mas ele também tem dívidas. Né? E eu acho legal essa tela que a gente está mostrando, porque ela mostra quais eram as expectativas do Botafogo que estavam em orçamento. Né? Ou seja, ele espera chegar em 8º lugar no Campeonato Brasileiro, ainda não começou. Copa do Brasil, que ele esperava chegar pelo menos nas 8º, caiu na 3ª fase. O impacto direto disso é aquela cota de participação que ele contava que teria ainda mais algumas rodadas que ele receberia, um dinheiro que provavelmente seria usado para pagar salários, né, para pagar contas, não vai mais entrar. Então a situação ela vai se agravando cada vez mais. Quer dizer, o clube projeta, é lógico que ele não tem como, né, planejar isso, né? Falta combinar com o adversário, como diz aquela piada famosa no mundo do futebol, né? Mas o clube projeta assim, bom, para zerar eu preciso pelo menos fazer isso, daqui para frente tudo é lucro. E o Botafogo nem tem conseguido o resultado de campo para começar a equilibrar as contas. Porque mais 2 rodadas da Copa do Brasil, ali acho que já pagaria salário aí mais 2 meses e tal. Com essa eliminação, por exemplo, deixaram de entrar 1.800.000 brutos, dá mais ou menos 1.200.000 líquidos, né, Rodrigo? Mais ou menos essa conta que os clubes têm feito. Pois é, eu não sei se é suficiente para pagar tudo que o Botafogo tem para pagar para frente, né? O Botafogo é um time que está tão complicado financeiramente que, assim, de toda a receita que ele tem, mais da metade ele tem que gastar com dívida. Então, na verdade, ele está administrando o clube com metade da receita e isso faz toda a diferença. E aí, quando ele não tem essa receita que ele tem com cota de participação na Copa do Brasil, fica ainda pior, né? Fica ainda pior. E é por isso que o torcedor está reclamando, o Zé Ricardo é ocupado, os jogadores têm que ter raça, né? Aquela coisa de sempre. Mas esse é um problema que se arrasta há muito tempo. Eu acho até sacana cobrar os jogadores nesse momento, porque são jogadores que, primeiro, não são os melhores disponíveis no mercado e tem um motivo para isso. Segundo, são profissionais sérios, mas que estão sem receber há 2, 3 meses. São pessoas que estão sustentando famílias, que têm um acordo ali para zelar e é sempre cair em cima deles. Né? O torcedor raramente olha para o todo para encontrar as causas disso, só vai no sintoma. Ô Rodrigo, você já previa, você falou com a gente em outra participação, que essa nova forma de distribuição dos direitos de TV, ela, embora apontasse para uma divisão mais igualitária, ela causaria um problema de fluxo de caixa, né? Porque é preciso esperar a confirmação de alguns números para que o clube receba o valor exato.
Exatamente, porque até o ano passado, o Botafogo e todos os outros clubes tinham ali um valor combinado com a emissora, então ele sabia que ia entrar esse valor em caixa, ele podia ir ao banco e antecipar isso. Ele sabia exatamente, olha, eu vou receber 60, 70, 80 milhões, vai ao banco, paga uma certa taxa de juros e antecipa essa receita. Como em 2019 o Campeonato Brasileiro só começa agora no fim do mês, mas o primeiro mês cheio vai ser o de maio, só em junho eles começam a receber 30%, que é a parte que está condicionada ao número de transmissões. Os outros 30%, que são a parte de performance, né, conforme a classificação na tabela, só vão ser pagos em dezembro. Ou seja, os clubes todos estão muito apertados em relação ao fluxo de caixa, só 40% do dinheiro restantes estavam garantidos e está todo mundo sem pagar salário. A gente avisou, né, Barreto? É verdade. E está tendo mais esse impacto aí nas finanças do Botafogo. Obrigado então, Rodrigo, por mais essa participação aqui no Redação Sport TV. Valeu, até a próxima. Não é uma situação que está chamando o Jair Ventura? Fez bastante com pouco, uma vez no Botafogo. Cenário perfeito para ele. Sim. E não conseguiu ainda outro espaço no mercado. Não Talvez teria, seja bom para ele também. Não teria cobrança nenhuma estética, ou pouca cobrança estética. Ele sabe jogar ali o jogo para esse cenário, retranquinha honesta e tal, e vamos embora. Uhum. Nós vamos agora até Brasília falar com o José Maurício, que vai ajudar a gente a fazer aqui um balanço. Fala pessoal, para você que não acredita que dá para ganhar dinheiro com a internet, eu tô aqui novamente para mostrar para você que dá sim para ganhar dinheiro sem você sair de casa. Olha quanto que eu já ganhei nesse mês. Tá vendo? E você que quer trabalhar no conforto da sua casa, tendo apenas um celular ou um notebook com conexão com a internet, clica no link que vai estar na descrição desse vídeo e aprenda também como ganhar dinheiro sem sair de casa.